Olá, e aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente aqui no nosso curso de Java para iniciantes. Eu sou a professora Cida Castelo e hoje nós vamos fazer a nossa aula de número 32. E nessa aula hoje, então, nós vamos começar agora com os laços de repetição. Vamos iniciar com o laço de repetição for. Vamos fazer um debug para entender como é que ele funciona. E tem exercícios e vou deixar também um desafio para você, para a nossa próxima, para o nosso próxima aula, para o nosso próximo encontro, tá bom? Então vamos lá. Lembrando também que o código-fonte está disponível lá no GitHub, você tem acesso à lista de exercício e ao código que a gente faz aqui na aula. Vamos então agora iniciar, já deixei aberto o meu Eclipse e começar fazendo os nossos exemplos que eu trago aqui para vocês. Então, File New, Java Project, vou chamar de aula 032, underline, laço for. Laço for que é o laço de repetição, tá ok? Então, já criei o nosso projeto, vou clicar com o botão direito, New, Class, a gente vai colocar no pacote curso, e aí eu vou chamar de exemplo laço for. Vamos ver como é que é, depois a gente faz os desafios. E aí a gente vai colocar o método main. Tudo bem? Então, o Java, ele tem 3 tipos de laço de repetição. Hoje a gente vai ver o laço for. O laço for, ele precisa de uma variável de inicialização. A gente tem o contador, né, que pode ser um contador, essa variável. Vou colocar aqui que é um contador. Contador. Ok? Ele tem o incremento, se a gente estiver trabalhando com número, né? E o critério de parada. Ok? Então, os laços normalmente têm esses elementos. A variável de inicialização, como é que eu vou começar com o laço de repetição, o incremento ou quantas voltas eu vou ficar dando nesse laço de repetição. Se você tem dúvidas sobre laços de repetição, tem aqui no curso de lógica de programação, tanto fazendo no Portugal quanto no Portugal Studio e no Visualg, tá bom? Então tem essas aulas aqui no nosso canal do YouTube, no curso de lógica de programação. Qual é a sintaxe? Como é que eu escrevo o laço for, que é o para, né? Para, de, até, faça, lá no português estruturado. Primeiro eu vou colocar a palavrinha for, vou abrir e fechar parênteses, a gente tem que colocar chaves, aqui a gente tem a nossa condição inicial, ponto e vírgula, critério de parada, ponto e vírgula, e o incremento, ok? Então, tem esses 3 elementos que a gente precisa colocar no laço de repetição. A gente vai, então, colocar, vou declarar uma variável aqui, int i, vou falar que o meu i, e a gente vai ver coisas que a gente pode fazer depois também, tá? Eu quero ir de 0 até 10. Qual é o meu critério de parada, então? I menor ou igual a 10, porque eu quero que ele imprima para mim o 0, o 1, o 2, o 3, até chegar no 10. O incremento, eu vou colocar o i mais, ou seja, i é igual a i mais 1. Então, dessa forma que a gente constrói aqui o nosso laço de repetição. O laço de repetição, ele vai fazer repetidamente
o que você colocar de instruções aqui. Então, quando você tiver alguma coisa que essas instruções se repetem, você pode colocar dentro de um laço de repetição. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele imprimir o i para mim. Então, System Out Print LN e vou colocar o i aqui. Só isso. Para ele fazer, para a gente ver a saída e depois a gente vai fazer um debug para ver como que ele se comporta, tá bom? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Eu vou clicar com o botão direito, vou pedir para ele executar, então Run as Java Application, e aqui a gente tem que ele imprimiu para a gente do 0 até o 10. Tudo bem? Mas vamos ver como que isso daqui acontece fazendo um breakpoint. Na aula passada a gente viu como que fazemos o breakpoint. A gente pode dar duplo clique aqui assim. Eu dei duplo clique aqui nessa área azulzinha, onde tem um número de linha. Percebe que ele mudou aqui o meu cursor. Duplo clique para retirar. E também a gente pode usar a tecla de atalho Ctrl Shift B. Então eu posso colocar Ctrl Shift B. Ele já criou o breakpoint para mim. Aí eu vou pedir para ele executar no modo de debug. Então, debug as Java Application. Ele vai mudar para a minha perspectiva de debug. Eu vou falar para ele, olha, sempre que eu rodar o debug, sim, pode ir para a minha perspectiva de debug. Aí eu vou fazer um switch. Então, a gente tem aqui a perspectiva onde ele tem as instruções aqui que a gente estamos percorrendo a nossa linha aqui. Então, eu vou indo aqui com o step into, F5, aí ele já sabe que a minha variável i começou em 0, inicializei ela, ele faz essa parte aqui somente a primeira vez, inicializa a minha variável com o valor que a gente colocar aqui, depois ele vai fazer o print, vai incrementar o i e vai testar se o meu i ainda continua menor ou igual a 10. Quando eu passo o mouse aqui, ele está trazendo para mim o valor do i e a gente tem nesse painel aqui das variáveis o valor do i. Então eu vou selecionar aqui o Step into F5, aí ele vem aqui, eu vou fazer para ele pular porque ele vai entrar aqui na classe sobre o print string, sobre o print ln, eu não quero que ele faça isso, eu vou fazer então o step over com F6. Aí ele imprimiu o 0 aqui embaixo, estamos vendo aqui o 0. Aí eu vou fazer sempre agora o step over, que assim ele não vai chamar o meu print, a print string. Aí ele vai imprimir o 1, percebe aqui que o i está valendo 1. Veja que ele está fazendo, ele vem aqui, ele incrementa o i, ele volta ali para cima por controle, enquanto ele não terminar, não alcançar o critério de parada, que é quando o i valer 11, aí ele abandona o laço, ele vai ficando dentro daqui da nosso laço de repetição. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí agora o i vai valer 11, percebe aqui, ó, o i valeu 11, e ele, então, ele não é mais menor ou igual a 10. Aí o que acontece? O nosso laço de repetição termina, e como nós não temos mais nenhuma outras informações, aqui eu cliquei o step into, vamos mandar ele pular aqui. Bom, vou fazer o resume aqui, o resume para ele terminar para a gente aqui, senão ele vai ficar aqui no thread groups. Tudo bem? Então é dessa forma que o laço de repetição for funciona aqui, ok? Vamos então ver agora um exercício que eu trouxe para a gente fazer aqui na aula. Então eu quero escrever um programa para apresentar o total da soma obtida dos 100 primeiros números inteiros. Vamos lá.
eu vou ter que percorrer, fazer um laço de repetição de 1 até 100, e a cada vez que ele vai fazendo essa repetição aqui, a gente vai somando. Então, é 1 com mais 2 é 3, com mais 3 é 6, 6 com mais 4 é 10, e assim por diante, até a gente chegar no número 100. Então, a gente tem aqui um laço de repetição. Dá para perceber que eu posso usar o laço de repetição, e hoje a gente está trabalhando com o laço for. Então, a gente vai utilizar esse laço de repetição para fazer esse exercício. Vou voltar para o meu ambiente do Java, para a minha perspectiva do Java. Então, aqui no cantinho direito, eu tenho perspectiva do debug, que é onde a gente está, e a do Java. Cliquei aqui, voltei para a minha perspectiva que a gente está trabalhando aqui, que é a perspectiva do Java. Então, vamos lá. Eu vou aqui dentro desse pacote, do pacote curso, vou clicar com o botão direito, nova classe, eu vou chamar de EX016, que é o exercício 16. Tá ok? Então, finish, vamos colocar o nosso main, aquele template que a gente preenche quando está colocando a nova classe. A gente tem lá para setar, para colocar o main, mas normalmente eu uso dessa forma aqui. Então eu vou ver se na próxima classe que a gente for fazer, eu vou lembrar de falar, de colocar lá. Então, int soma, eu vou inicializar a soma igual a 0, que é para ter essa variável já inicializada. E aí eu vou fazer uma coisa só um pouquinho diferente aqui do laço de repetição. Eu vou fazer um for int i é igual a 0. Ó, aquela hora eu declarei o i fora do laço de repetição. Mas eu também posso declarar o i dentro do laço de repetição e ele fica disponível, ele fica visível, ou seja, o escopo dele, a vida dele, é só dentro do laço de repetição. Quando terminar o laço de repetição, o i é desalocado da memória. Então, eu vou de de 1, né? De 1, começando em 1, i menor ou igual a 100, e incrementando i, mais incrementando o meu i em 1 em 1, de 1 em 1. Então, 1, 2, 3 e assim por diante. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, olha, soma é igual o valor que vai sendo acumulado nessa variável soma, mais a nossa variável i. Então, o soma vale 0, o i vale 1, então 0 com mais 1 é 1, depois o i vai para 2, 1 com mais 2 é 3, depois ele vai para 3, 3 com mais 3 é 6 e assim por diante, até ele terminar o laço de repetição. E a gente vai dar saída, então, system.out.println, soma é igual a concatenando com a nossa variável soma, ok? Então, vamos executar esse nosso programa aqui, botão direito, Run as Java Application, e ele faz muito rápido, a soma dá 5.050, ok? Se você quiser vendo a cada passo o valor da soma, vamos colocar essa variável aqui, ó. Tá? Então, soma, vamos ver como que ele vai fazendo e eu vou comentar essa saída, essa última saída aqui. Depois a gente volta do jeito que estava, só para a gente ir vendo como que ele vai somando. Então, tem aqui, ó, bem no início aqui, então o primeiro i valeu 1, depois ele foi para 2, 1 com mais 2 é 3, 3 com mais 3 é 6, 6 com mais 4 é 10, 10 com mais 5 é 15 e assim por diante. Você tem aqui a evolução, né? A cada ciclo que o nosso laço de repetição deu, ele fazia. Vou deixar comentado esse aqui, vou descomentar esse aqui, porque assim fica de exemplo para você, quando você ou pegar o código lá no YouTube, ou mesmo você lá no
no nosso GitHub ou você vendo o vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá, que a gente tem mais um exercício para a gente resolver. Então, ó, elaborar um programa que efetue e apresente o somatório dos n números, n primeiros números inteiros, que eu vou de 1 com mais 2 com mais 3 até n, e quem informa o valor desse n é o nosso usuário, quem estiver usando o nosso programa. Então vamos lá fazer o exercício de número 17. Então vou clicar com o botão direito aqui no nosso pacote curso, uma nova classe, vou colocar EX017, e aqui que eu falei, ó, aqui nós temos, nesse template aqui para criar a classe, nós temos aqui já um public static void main, não lembro se eu já tinha passado para vocês, mas tem aqui, e quando eu faço assim, ele já cria o main aqui para mim. E aí é só tirar esse comentário. Então vamos lá, a gente vai precisar int soma igual a 0, ok? A gente vai precisar do valor de n, então int, eu vou chamar de n mesmo, tá ok? Esse número vai ser informado pelo nosso usuário. Então nós vamos, antes disso, vamos colocar aqui, deixa eu tirar esse para não ficar dando erro, colocar uma mensagem para o usuário, né? Um system out println, digite um valor para o somatório, aqui não é println, vamos somente colocar print, e aí a gente vai declarar então int n é igual, fazendo parse, né, então integer.parse int, o que o nosso usuário digitar, e para isso a gente tem que colocar o nosso scanner. Então, scanner do Java util, sc é igual a new scanner, e passando o system.in, ok? Que é a nossa entrada. Então, nós precisamos capturar a entrada, só vou mudar de ordem, é só questão de gosto, tá ok? Não tem problema nenhum se tivesse ficado do outro jeito. Então, nós vamos fazer um system out println aqui, vamos fazer o scanner. Como eu estou trabalhando só com números inteiros, a gente não precisa setar o bloqueio, e a gente vai fazer o nosso scanner.next line. Tudo bem? Então, estou pegando o que foi digitado pelo teclado, pegando em texto, convertendo para inteiro e guardando dentro dessa nossa variável. E aí a gente vai fazer um for int i é igual a 0. Poderia declarar a variável i fora do laço de repetição também, tá ok? Então, ponto e vírgula, i menor ou igual a n, ponto e vírgula, i mais. E a gente vai iterar é percorrer o nosso laço de repetição, fazendo a mesma coisa, né? Soma, a gente pode usar o mais igual, i, tudo bem? Isso daqui é a mesma coisa que soma é igual a soma mais i, certo? Então, já temos aqui toda a lógica do nosso exercício, e aqui a gente vai fazer um system out println, depois do laço de repetição, onde a gente vai fazer soma, a gente vai colocar soma é igual a, concatenando novamente com a nossa variável soma. Tudo bem? Então vamos executar para ver se está dando tudo certinho. Vou salvar aqui. Run as Java Application. E aqui, digite um valor para o somatório. Eu vou digitar 10. Então, ele somando até 10, vai dar 55. Vamos ver se dá igual ao valor que a gente fez aqui, que vai até 100. Aqui eu comecei de 0, mais 0 mais alguma coisa
não altera o valor, não é isso? Então, vamos executar novamente. Vou digitar o valor 100 e soma igual 5.050, igual a gente já tinha feito anteriormente. Então, tá funcionando certinho o nosso programa aqui, o nosso problema exemplo que a gente trouxe aqui. E hoje, então, eu vou deixar para vocês um desafio. Então, eu tenho nesse desafio aqui, é para elaborar um programa que vai determinar o valor da sequência S em que? Ou seja, qual vai ser a soma de 1 dividido por 1 mais 3 dividido por 2 mais 5 dividido por 3 até eu alcançar 99 dividido por 50. Ok? Então, esse é o desafio que eu trago para você, para a gente resolver depois na próxima aula. Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Deixe seus comentários, suas sugestões, compartilhe com seus amigos, as suas amigas, para a gente crescer aqui no canal e trazer mais coisa para vocês. Muito obrigada e até a próxima aula. Até lá!